Jacó para com sua descendência, para com seus 12 filhos, que representam as 12 tribos de Judá. E a bênção para cada filho ele deu de uma forma, mas a de José ele deu tão especial quanto ao início da história de José. Porque José, filho de Jacó, Jacó, filho de Isaac, Isaac, filho de Abraão. E aí já vem a primeira palavra profética de tudo que eu vou falar aqui, que é o que a pastora falou, que é o propósito. Abraão tinha propósito. Deus deu a Abraão a descendência de Israel. E através dos seus filhos, essa descendência foi comprovada. Através desses que eu acabei de falar. Através de Jacó, através de Isaac, através de Jacó e por fim, através de José. Todos eles tinham propósito. E não que os outros não tivessem. Todos aqui temos propósitos. Todos aqui temos propósitos. Só que Deus trabalha o propósito de cada um de uma forma diferenciada. Cada um tem um jeito desse propósito ser trabalhado por Deus. Porque não é porque José tinha propósito que a vida dele foi maravilhosa. Não, pelo contrário, a vida dele foi das mais difíceis e das piores, pode ter certeza. Não foi nem um pouco fácil para ele. José tinha apenas 17 anos. 17 anos de idade. José, ele junto com seu irmão Benjamim, era filho de Raquel. Raquel, aquela que seu pai queria como promessa. E todos conhecem a história, eu não vou entrar nesse detalhe. E tanto quanto difícil foi para seu pai, tudo aconteceu na vida de José também. Porque ele tinha apenas um irmão e Raquel foi a última esposa a Jacó ter. Ele passou por várias coisas antes de conseguir ter Raquel, que era a qual ele queria realmente. E ele tinha apenas 17 anos quando Deus já começou a mostrar os propósitos na sua vida. Aos 17 anos ele já pastoreava junto com os seus irmãos. Ele já cuidava das ovelhas do pai. E aos 17 anos também ele começou a ser usado por Deus. Isso aos 17 anos é muito novo. É muito novo. E quem está aqui está vendo as meninas louvando, a Maria Fernanda no grupo de gestos, Pedro Henrique com 14 anos também. E é muito cedo para você começar a fazer a obra. Não é fácil, porque você não tem sabedoria e não tem discernimento para saber distinguir o que está exatamente vindo de Deus ainda ou não. E não foi diferente na vida de José. Aos 17 anos de idade, ele ganhou de seu pai uma túnica. Essa túnica era colorida e se fazia diferente de todas as túnicas que existiam na época. Por quê? Porque todos usavam túnicas comuns, de uma cor só, normalmente da cor creme, bege. Mas quem tinha uma túnica colorida, tinham algo mais. E por que tinham algo mais? Primeiro, porque era muito caro na época se produzir uma túnica colorida. Segundo, porque ela tinha uma representatividade. A túnica colorida representava autoridade. Agora, como que um menino de 17 anos, tendo mais 11 irmãos, 10 mais velhos que ele, e ele não era o primogênito, porque o primogênito era Rúben, conseguiria lidar com isso, ganhar uma túnica colorida, sendo que Rúben, o filho mais velho de Jacó,
não tinha ganhado uma. Então era muito difícil para poder saber lidar com isso. E ele realmente não sabia lidar. Mas isso fez com que seus irmãos já colocassem um pé atrás diante da presença de José. Opa, pera lá. Tem um primogênito que é Rúben. Depois de Rúben ainda tem mais 9. Aí vem José. O que ele tem de especial? Só vou colocar um detalhe aí na história. Dos filhos de Jacó com Raquel, ele era o primogênito. E isso tem um diferencial. Ele nunca deixou de ser o primogênito. E como eu disse antes, Deus trabalha de formas diferentes, as quais às vezes a gente nem vê. E talvez muitos que conheçam ao pé da letra a história de José, talvez nunca tenham reparado nisso. Ele era um primogênito, mas ele era um primogênito para Raquel. Nessa mesma idade, ele teve 2 sonhos que todos conhecem. O primeiro sonho que ele teve é que eles estavam juntando os molhos na colheita, e o dele ficou de pé, e os dos outros 11 irmãos se curvaram em volta do molho dele. E ele contando isso para os seus irmãos, depois da túnica colorida, já foi uma afronta. E foi uma afronta, porque ele não tinha sabedoria e discernimento. Mas não deixou de ser uma afronta para os irmãos. Opa, pera lá, como que pode? Com 17 anos de idade, ele ganha uma túnica colorida, depois ele falar que a gente vai se prostrar na presença dele? Tem alguma coisa errada aí. Para completar, ele teve um segundo sonho. Nesse segundo sonho, ele sonhou com o sol, com a lua e 11 estrelas também se prostrando na presença dele. Aleluia. E dessa vez ele contou o sonho ao pai, contou a Jacó, junto com sua família. E na hora que ele contou, os irmãos na hora pegaram a história. Peraí, somos 11 estrelas. O sol é o pai, a lua é a mãe. De novo vem ele com essa história, falando que nós vamos nos prostrar na sua presença. Não é possível. Esse garoto, ele é muito sonhador. Ele é muito sonhador. E Jacó na hora repreendeu José. Lógico, ele teve que repreender José. Ele tinha 17 anos e ele não pode dar toda a corda, porque se ele der toda a corda, o menino não tem fim. Então ele repreendeu José. Porém Jacó ficou com aquilo no seu coração. Ele guardou aquilo. Porque Jacó era de promessa. Jacó era de propósito. Então ele entendia que tinha algo mais ali, coisa que os outros não sabiam e também não poderiam entender. Mas os irmãos passaram a odiar José por conta disso. Passaram a não gostar de José de jeito nenhum, porque ele representava perigo. E aí, trazendo para o nosso dia de hoje, quantas e quantas pessoas cada um tem aqui na sua vida, que você, na sua simplicidade, no seu trabalho, na sua casa, na sua família, com seus vizinhos, ou até mesmo com seus irmãos da igreja, você não representa perigo. Porque quando alguém mostra algo mais do que o próximo, em espírito nem sempre a gente tem esse discernimento, mas em carne é difícil a gente entender, e isso incomoda muitos, não são todos, mas incomoda. E só trabalhar no espírito para a gente entender que a gente tem que passar por cima disso, porque isso é carne, não é espírito. Então a gente tem que parar, sentar e entender a situação. Peraí, essa pessoa não é mais que eu. Ninguém aqui é mais do que ninguém. Ninguém nessa terra é mais do que ninguém. É tudo
tudo gafanhoto aos olhos de Deus. Somos todos gafanhotos aos olhos de Deus. Ninguém é mais do que ninguém. Se tem alguém que é poderoso aqui na terra, esse alguém se chama Espírito Santo. Aqui na terra o único que tem poder se chama Espírito Santo, que representa Jesus e Deus aqui na terra para interceder por nós. Mas os irmãos, seu pai Jacó foi atrás dos seus irmãos. Por quê? Porque Jacó pediu para ele, falou: José, seus irmãos estão distantes, apacentando. Você não quer dar um pulinho lá para ver se está tudo bem? E ele: claro, pai. E ele foi com sua túnica. Quando ele estava chegando perto dos seus irmãos perceberam ao longe a presença de José e na hora falaram: está aí nossa oportunidade, vamos nos vingar do menino, vamos matar José aqui e acabou a história. Rúben, o primogênito, que já era mais sábio inclusive, ele falou: não, pera lá, a gente não pode fazer isso, a gente não tem autoridade para derramar sangue do nosso sangue. Mas os irmãos estavam com tanta raiva que continuaram com o pensamento negativo. Numa saída de Rúben, quando José chegou, os irmãos pegaram José e jogaram numa cisterna, e sem água, e por lá José ficou. E passado algum tempo, porque eu vou encurtar um pouco a história, porque a história de José é magnífica, é muito grande. Passado algum tempo, estavam chegando uns medianitas que estavam a caminho do Egito para poder fazer escambo, comércio, comercializar mirra, especiarias e várias coisas. E os irmãos de José, vendo isso, falaram: opa, peraí, então a gente pode fazer melhor. Para não matar José, o que a gente pode fazer? A gente pode vender ele aos medianitas. Além de levantar um dinheirinho, a gente se livra de José, que é o que a gente mais quer. E assim foi feito. Eles pegaram a túnica de José e venderam José para os medianitas, que levaram José para o Egito. Quando Rúben chegou e viu que José não estava mais na cisterna, os irmãos contaram o que tinham feito. E num desespero de causa, porque quem aqui num desespero de causa não inventa uma história? Quem aqui nunca precisou contar uma lorota para poder disfarçar com algo que a gente não quer que apareça? Eu mesmo, e que Deus tenha misericórdia de mim, por várias vezes tive que fazer isso. O que eles fizeram? Eles falaram: bom, vamos fazer o seguinte, vamos rasgar a túnica de José, a gente pega um cordeiro, pega um animal, sacrifica ele, mancha a túnica toda, dá uma rasgada nela, vai estar cheia de sangue, entrega para o pai e fala: pai, isso daqui não é a túnica do seu filho? Quando Jacó viu, reconheceu na hora e falou: mataram meu filho, ele foi devorado por uma besta no deserto. E assim, para Jacó, acabou a história de José, naquele momento. Mas aí começou a verdadeira história de José. A história de José estava começando aí. E é aí que a gente não entende como que pode o propósito nos fazer passar por tantas e tantas e tantas coisas. E o propósito de José estava só começando. A partir daí ele foi para o Egito. Quando chegou no Egito, os medianitas venderam José para a guarda de Potifar. Potifar
era o chefe do exército de Faraó. Ele era o responsável pelo exército de Faraó. Então ele era um homem muito bem sucedido, vivia muito bem e tinha todo o exército do Faraó a seus pés. E eles vendo José saudável, um menino novo, promissor, pensando que seria um rapaz bom para trabalhar no seu exército, levaram para a casa de Potifar. E aí o propósito de José começou a se fazer, a partir deste exato momento. Porque a partir do momento que ele entrou na casa de Potifar, ele prosperou a casa de Potifar de uma forma que Potifar jamais imaginaria que pudesse acontecer. E não foi só na casa de Potifar, foi na organização da casa dele, na organização das coisas dele, na organização de todo o exército dele, na organização de todos os seus plantios, porque ele também tinha posses. E tudo quanto José tocava, prosperava. E simplesmente porque José era uma promessa. Deus era com José e Deus nunca deixou de ser com José em nenhum momento, até onde ele estava. E tudo estava fluindo de uma forma maravilhosa. E José cresceu e se fez formoso, belo, um rapaz lindo, quase como eu. E isso chamou a atenção da esposa de Potifar, porque ela vivia muito sozinha. Potifar vivia para o reino, ele vivia para Faraó. E aí ela começou a se interessar por José. Ela começou a se sentir atraída por José, pela sua formosura, e começou a assediá-lo. E José sempre se esquivou, e dando ela um ultimato a ele, num dia em que a guarda de Potifar não estava em casa, e ela sabendo disso, porque ela não era boba, ela sabia o que ela queria, ela se aproveitou da situação e falou: bom, estou só eu e José aqui, então hoje ele não escapa, hoje ele será meu. Mas ele na hora falou: o meu senhor, o senhor dele no caso era Potifar, o meu senhor, ele me deu tudo, tudo que eu sei, tudo que eu sou, tudo que eu tenho e tudo que eu posso, porque ele podia fazer qualquer coisa que José quisesse, ele poderia fazer com permissão de Potifar. E a única coisa que ele não poderia é mexer com a esposa de Potifar. Então eu vou honrar o meu senhor, porque essa é uma das coisas que José mais prezou durante toda a sua vida. É uma palavra que se chama fidelidade. Ele sempre foi fiel ao Senhor que ele servia, ao Senhor da terra e ao Senhor dos céus. Então ele nunca carregou o pecado com ele. Ele sempre carregou perdão dentro do seu coração. Então ele sempre carregou perdão com relação aos seus irmãos, à sua família, tudo que tinha acontecido e tudo que até então ele estava passando, porque a história dele ainda não tinha acabado. Mas ela assediou, e ele, dizendo não, virou as costas e saiu correndo dali. Só que ela ficou com a sua veste. E no que ela ficou com sua veste, aí ela já estava irada. E o que ela fez? Quando Potifar chegou em casa, ela falou: tá aí, você saiu, os guardas saíram, e na primeira oportunidade, tá aqui a roupa do seu servo, que tentou me assediar, tentou me ter como mulher.
E isso era uma coisa que Potifar não iria admitir. Nesse exato momento, ele deu ordens e prendeu José. Então, mais uma vez, uma injustiça acontece na vida de José. José vai preso por não fazer nada, por ser obediente, fiel. Mas ele foi preso e foi para a prisão. Mas Deus era com José. Deus era com José. Quando chegou na prisão, logo em pouco tempo, ele começou a dominar todos os assuntos que envolviam a prisão. E o carcereiro, gostando disso, pegou gosto por José, assim como o Potifar pegou. E José fez prosperar até uma prisão. Até uma prisão prosperou nas mãos de José. E passado algum tempo, depois de uma certa desavença que tinha acontecido no palácio, o copeiro Mor e o padeiro Mor, porque existiam vários copeiros e vários padeiros, mas existia um chefe, como no restaurante tem o maître. O copeiro Mor e o padeiro Mor se envolveram numa confusão e Faraó achou por bem mandar prender o copeiro e o padeiro Mor. E eles foram presos. Mas eles foram presos e na prisão José já dominava. E José já conhecia tudo e a todos que estavam ali naquela prisão. E um certo dia, quando José acordou, ele percebeu logo de manhã que o copeiro e o padeiro, que eram amigos, pois trabalhavam juntos no palácio, estavam com uma cara diferente. Eles estavam com um olhar diferente, estavam meio assustados, meio perdidos. E José, com toda a sabedoria que Deus deu a ele, ele falou: vocês têm alguma coisa estranha, o que está acontecendo? E na hora, eles já se abriram para José. Um contou: olha, eu tive um sonho. Nesse meu sonho tinham 3 ramas de uva. E eu espremi essa uva e dei uma taça a Faraó. E o padeiro falou: então, mas só que no meu sonho eu carregava 3 cestos de alimentos. E no último cesto, com os mais variados pães que a gente faz para o Faraó. E quando eu estava carregando em cima da minha cabeça, que era normal eles carregarem um cesto sobre a cabeça, veio uma ave e começou a comer toda a comida que era para o Faraó. E aí, mais uma vez, Deus estava com José. Ele falou: é simples. Os dois tinham o número 3. O que isso significa? Que daqui 3 dias Faraó vai chamar vocês de volta. Só que você que serviu o vinho, você vai voltar a servir Faraó. E você que as aves comeu o pão, você vai ser levado e Faraó vai te matar. Então ele foi mais uma vez fiel ao que Deus tinha colocado em seu coração. Foi fiel a Deus. E depois de 3 dias era aniversário do Faraó. E Faraó chamou de volta copeiro e padeiro Mor. E assim como tinha profetizado José, assim aconteceu. E o padeiro Mor morreu. E aí, continuando a história de José, quando ele contou isso ao copeiro e ao padeiro, a felicidade do copeiro era tamanha que José deixou um sinal com ele. Ele falou: quando você tiver uma oportunidade,
Porque José já sabia o que ia acontecer, ele já tinha profetizado. Então ele falou: quando você tiver uma oportunidade com o faraó, lembra de mim. Porque a minha interpretação do seu sonho está te livrando da morte. Então, numa oportunidade, lembra de mim. Lembra de José, esse humilde servo que está aqui na cadeia contigo. Só que quando ele foi restituído, o copeiro, e na sua vida, você não ajuda, você não se entrega, você não faz, você coloca mais do que você poderia, e essa pessoa não se esquece de você. Quantos de nós não passamos por isso várias e várias vezes na nossa vida? De fazer algo por alguém que esquece da gente lá na frente. Só que José era um cara tão feliz com Deus que ele continuou. Levou numa boa, porque ele tinha o perdão no coração. E aí está a dica. A gente tem que carregar o perdão, porque Deus vai trabalhar o propósito na vida de cada um. Não importa de que maneira, a gente vai sofrer, a gente vai passar. Quantos não passaram pela prisão? Quantos não passaram por um quebrar financeiramente? Quantos não ficaram sem casa, ou até mesmo sem comida dentro de casa por algum momento? E nós não estamos aqui? Porque o propósito não é nosso, o propósito é de Deus. E não importa a maneira como Ele vai trabalhar o nosso propósito. Não importa a maneira, o trabalhar é dele, o propósito é dele. E a única coisa que Ele quer em troca é fidelidade. É fidelidade, é crer, é ter fé, é saber que tem alguém trabalhando por tudo que estamos passando. Não importa se é bom ou se é ruim. Não importa, porque se é bom, é porque Deus quis assim. Mas se é ruim, é porque Deus quis assim também. Ele sabe como que nós vamos passar, mas Ele sabe o que tem lá na frente para cada um. E depois de 2 anos acontecido esse episódio do copeiro e do padeiro, numa certa noite o faraó tem um sonho. E ele fala... Ele acorda todo assustado. Ele não estava em paz. E ele, assustado com o sonho que teve, ele chamou todos os grandes conhecedores do Egito, os magos, os profetas, sacerdotes. Ele chamou todo mundo e falou: eu tive um sonho. Aliás, eu tive 2 sonhos esquisitos, meio parecidos, mas eu não consigo interpretar. Alguém é capaz de interpretar meu sonho? E todos não souberam como se interpretar o sonho de Faraó. E o trabalhar de Deus, ele é tão grande, mas tão grande, que Deus não escolhe os capacitados. A gente cansa de escutar isso. Ele não escolhe os capacitados, porque todos que estavam ali ao redor de Faraó eram capacitados, já eram magos, já eram sacerdotes, já eram bem-sucedidos, já tinham poder, já tinham tudo o que precisava. Só que Deus capacita os escolhidos. E o escolhido de Deus estava na prisão e se chamava José. E mais uma vez o propósito da vida de José se cumpre. Porque vendo que nada aconteceu, ninguém soube decifrar, aí o copeiro mor lembrou do pequeno José. Falou: Faraó, me perdoa, eu vi que não está dando certo, ninguém está sabendo desvendar esse mistério dos seus sonhos. Mas eu lembro que há 2 anos atrás, lembra quando o Senhor colocou seu servo junto com o padeiro na prisão? Sim, então lá tinha um rapaz
por nome de José. E esse rapaz, ele interpretou um sonho meu e do padeiro. E falou que depois de 3 dias ia acontecer isso, e aqui estou ao seu lado te contando. Na hora, Faraó falou: tragam José para minha presença. E a gente pode até imaginar que de repente, isso não está na Bíblia, pastor, mas dá até para imaginar que tamanha felicidade de Faraó, que é capaz que ele tenha mandado o próprio copeiro ter buscado José. Talvez ele tenha falado: então vai lá e pega esse rapaz e traz na minha presença. Mas o que importa é que José, depois de arrumadinho, bem vestido, se colocou na presença de Faraó. Então, o que ontem estava preso e era um ninguém, hoje estava ao lado de Faraó, coisa que poucos conseguiram. E aí Faraó contou os seus sonhos. E eu dormi assustado, mas eu dormi, e quando eu dormi eu comecei a sonhar de novo. No que eu sonhei de novo, eu vi 7 espigas no meu sonho, crescendo lindas, maravilhosas, vistosas. E na sequência, 7 espigas também vindo, crescendo, horríveis, mirradas, queimadas pelo vento do leste, que era conhecido como um vento que devorava as lavouras, as plantações. E no piscar de olhos, 7 mirradas também destruíram com as 7 espigas que eram lindas. E eu não sei o que isso significa. E José, que era com Deus, mais uma vez falou: calma, Faraó, é simples, é difícil, mas é simples. O seu sonho, por mais que sejam 2, ele significa um só. São 7 vacas boas, 7 espigas boas, 7 vacas ruins, 7 espigas ruins. O 7 significa o número de anos. Por 7 anos, o Egito terá muita fartura. Mas depois disso, por 7 anos, virão 7 anos de muita pobreza, de muita escassez, sem fartura nenhuma. Pelo contrário, com muita falta extrema. José, que incrível. Mas e aí, o que eu devo fazer? Do mesmo jeito que o meu Deus entregou esse sonho, e aí o esclarecimento desse sonho, ele diz que você, Faraó, tem que eleger uma pessoa. Você tem que eleger alguém dentro do seu reino para poder tomar conta das suas coisas. E a partir deste momento, que você tiver alguém responsável por isso, vocês precisam, já que vai ter 7 anos de muita fartura, vocês precisam armazenar por 7 anos o máximo possível, porque virão 7 anos de muita falta. E se a gente tiver 7 anos de fartura e guardar e souber trabalhar isso, na falta, a fartura vai suprir. Gente, a falta, todo mundo vai passar. Tem gente passando, e só Deus sabe qual é a sua fartura, mas só Deus sabe qual que é a sua falta. Então, quando a pastora disse no início, na palavra de abertura, vigia, aí entra a palavra vigia da pastora. Vigia. Ninguém precisa saber qual é a sua fartura. Ninguém precisa saber a sua fartura. Ela falou: cuidado com quem você coloca dentro do seu quarto. Mas ninguém precisa saber qual que é a sua falta também.
Porque quem precisa... Está frio. Mas aí a semana que vem eu vou. Deus só quer uma coisa da gente, e essa coisa se chama fidelidade. E a fidelidade ela vem na fartura, e a fidelidade ela vem na falta também. A fidelidade, ela não espera, ela não tem hora, ela não tem tempo. Ela simplesmente é, e a gente tem que conviver com ela. E essa fidelidade é a Ele. É a Ele. Pois assim, Faraó tirou seu anel, chama anel sinete. Ele tirou seu anel sinete e colocou na mão de José. Anel sinete é um anel que ele é tipo um carimbo também. E o que representa um anel sinete? O anel sinete ele representava poder. Quem tinha o anel sinete tinha o poder. E falou para José: a partir de agora, você é o homem do poder. Acima de ti, somente eu. Ninguém no Egito terá tanto poder quanto você. O que você quiser, você faz. O que você quiser, o que você fará. Porque você está carregando o meu anel de poder. E acima de ti, somente eu. José fez tudo o que precisava ser feito. Por 7 anos, ele montou o que hoje a gente chama de silos. Ele montou silos, depósitos, armazéns nas principais cidades. Ele armazenou e estocou cereais e cereais e cereais. Depois disso vieram os 7 anos da fartura. E eles estavam extremamente abastecidos. E conforme foi acabando os cereais dos outros povos, eles foram obrigados a ir atrás de José para poder adquirir cereais, porque senão ia todo mundo morrer de fome. Ele vendeu cereal, e quando ninguém tinha mais dinheiro para comprar cereal, ele continuou trazendo a provisão para o povo. O povo falava: não tem mais dinheiro para comprar, mas a gente não pode morrer de fome. Não tem problema, paga com sua terra. Ele fez Faraó ser dono de todas as terras de todo o Egito. Tamanha prosperidade para a vida de Faraó ele trouxe. Um hebreu. Ele não era egípcio. A sua ajuda, a sua provisão, tudo que você está buscando hoje, você não sabe de quem vai vir. A gente não sabe. Deus trabalha o nosso propósito de uma forma que a gente não imagina qual vai ser. E essa provisão pode ser da pessoa que você menos espera. Porque a gente não sabe se vai entrar alguém aqui por essa porta nesse momento e vai falar: a partir de amanhã, nossa, piso feio, a partir de amanhã eu estou mandando vir os porcelanatos. A gente não sabe, o trabalhar é dele. Então a gente tem que crer, confiar e ser fiel. Aleluia. Amém, igreja? E aí, para finalizar, para vocês entenderem o final, porque eu comecei pelo final, que foi Jacó abençoando. Chegou num ponto que toda a descendência de Jacó que vivia com ele, não vivia no Egito, com José, também estava passando pela fartura e fome. E foi aí que todos foram ao encontro de José. Foi assim que Deus preparou esse reencontro, fazendo com que seus irmãos passassem fome, fazendo com que seu pai achasse que um filho perdido
que jamais teria encontrado fosse de encontro com ele. E por fim, contando toda a sua verdade para Faraó, pois ele era fiel e não mentia, ele contou toda a verdade a Faraó, e Faraó falou: traga toda a descendência do seu pai para cá, porque você vai sustentar a todos e dará o melhor da terra do Egito para eles. Por quê? Porque tem uma outra coisa que a gente nunca pode esquecer nessa vida, que é uma palavra que se chama gratidão. Faraó foi grato a um hebreu. O egípcio foi grato a um hebreu. Diferente de Ramsés ou Moisés, que desafiou até o final, até a morte do seu próprio filho. Faraó foi diferente, ele foi grato. E assim a descendência de José, de Jacó, prosperou na terra do Egito, até retornarem à sua terra, que era Canaã. Amém, igreja? Eu queria terminar com um louvor. E eu pedi para Jamile preparar isso para a gente. Você pode vir, Jamile? Aleluia, Jesus.